E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ai, ai, eu até suspiro quando a gente vê uma coisa assim, né? Porque eles estão querendo arrancar mais dinheiro do povo. Olha só. Ministério das Comunicações do Japão busca sobretaxar, no caso assim, telespectadores que fogem das taxas da NHK. Porque é lei, tá? Aqui no Japão você tem que pagar uma taxa de recebimento sobre o canal estatal, né, que é a NHK. Tanto que o canal estatal ele só vive de recolhimento dessas taxas. Mas eu acho sacanagem obrigar as pessoas a pagarem, né? Mas vamos lá, né? O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, em 20 de novembro, revelou planos para legislar um sistema que impõe taxas extras sobre pessoas que estão escapando ilicitamente sem pagar, no caso assim, que não estão pagando as taxas de recepção da NHK, apesar de possuir um aparelho de TV. Os planos foram anunciados durante a reunião de um painel de especialistas do Ministério. Foi separadamente revelado na reunião que o Ministério renunciaria a exigir que os proprietários de televisão pagassem taxas de recepção da NHK por lei. Então vocês estão vendo que é lei pagar essas taxas da NHK aqui no Japão. O Ministério havia solicitado que o painel de especialistas considerasse tornar o pagamento no caso, o pagamento da taxa, uma responsabilidade legal, mas a ideia foi recebida com crítica dos membros do painel. Solicitações da NHK como tornar obrigatório que as pessoas informem quando instalarem uma televisão em suas casas e instituições de um sistema no qual os nomes e outras informações de pessoas que não firmaram contratos de recebimento de transmissões pudessem ser consultados, foram também arquivados. Então vocês estão vendo que eles queriam fazer uma lei que era o seguinte: comprou uma televisão, já tem que notificar o Ministério. Para quê? Para ver se você, no caso assim, a pessoa que comprou a televisão, já tem um contrato, no caso assim, de pagamento da taxa da NHK. Porque se não tiver, tem que fazer. Então vocês estão vendo que os caras estão querendo dinheiro de qualquer jeito, né? O Ministério indicou que adotaria um sistema de impor sobretaxa às pessoas que têm TVs, mas não estão pagando as taxas de recebimento das transmissões, a fim de aumentar a taxa de pagamento. É o que eu estou falando, tá querendo dinheiro? De acordo com as regras e regulamentos da NHK, as pessoas inadimplentes no pagamento das taxas devem pagar juros de 2%. Então, além de você ser obrigado a pagar a taxa, se você atrasar o pagamento da taxa, ainda tem juros de 2% em cima dessa miséria. Tá vendo como é que a lei no Japão aqui escreveu, não leu, o pau comeu aqui. Mas o novo sistema seria separado deste e teria como alvo pessoas que afirmam falsamente não possuir TVs para evitar, no caso assim, o fechamento de contratos de recebimento das transmissões da NHK. Tanto que, só vou fazer uma ressalva aqui agora, tem empresas, principalmente o Donk também já começou com essa prática, tá? de estar fabricando TVs, só que sem entrada para antena. O que isso significa? Que não vai, as televisões não vai haver recepção da NHK. É uma televisão sim para você jogar seu videogame, caso assim, conectar seu PlayStation ali, né, ou conectar um aparelho de DVD, Blu-ray, né, ou conectar assim computador, notebook na televisão ali para você ter uma tela maior. Então você praticamente essas televisões que são especiais, elas não vão ter recepção nenhuma de nenhum tipo de canal. Mas vocês veem que essas leis bem loucas, como é que seria feito nesses casos? Por isso que eu falo, abre a pergunta para muitos questionamentos no caso das leis, né? Em outubro deste ano, o Ministério havia solicitado que o painel deliberasse uma proposta para articular claramente a obrigação legal dos telespectadores de pagar a taxa de recepção da NHK, de acordo com a lei da radiodifusão. No entanto, como tal movimento fortaleceria o poder coercitivo de cobrança das taxas de transmissão, mudaria fundamentalmente o núcleo do sistema atual,
no qual o pagamento de taxas de recebimento de transmissão é baseado no acordo dos telespectadores. Então é aquela velha história, você é lei pagar, tá? É lei, isso aí já é fato, só que só se torna obrigatório a partir da hora que você fecha contrato. Se você não fechar contrato, eles não podem te obrigar, tá? Simples assim. Então, resumindo a pataca toda ali, né? No entanto, como tal movimento fortaleceria o poder coercitivo de cobrança das taxas de transmissão e mudaria fundamentalmente o núcleo do sistema atual, no qual o pagamento das taxas de recebimento de transmissão é baseado no acordo dos telespectadores, muitos membros do painel se opuseram. Na reunião de 20 de novembro, também membros preocupados disseram que tal movimento traria uma grande mudança no sistema atual, levando a proposta a ser colocada em espera. Então, praticamente, foi arquivado. Em 20 de novembro, o Ministério apresentou um relatório sobre as deliberações que o painel de especialistas vinha realizando desde abril, às quais não houve objeções significativas. O Ministério está definido para discutir os detalhes do sistema de sobretaxa e pretende apresentar um projeto de lei para revisar a lei de radiodifusão na sessão ordinária da dieta no próximo ano. Então vocês podem ter certeza que vai mudar a lei do pagamento de taxa, né? E quem for pego mentindo, falando que não tem televisão e tem, tá lascado. Tá lascado. E vocês estão vendo que eles vão sobretaxar essas pessoas. Em cima de que base? Eu não faço ideia. Tá? Eu não faço ideia porque aquela velha história. Se colocar assim, você é estrangeiro, chegou agora, beleza, tem quanto tempo você está no Japão? Tem 3 anos. Tem 3 anos que você não paga a taxa, então eles podem mandar um sistema de cobrança baseado nesses 3 anos. Mas e japonês que mora a vida toda aqui? Como é que será que vai ser feito? Então são várias coisas que abrem questionamento. De qualquer maneira, vocês podem ter certeza que o ano que vem essas leis de radiodifusão aqui no Japão vão mudar. Tanto que eles estão falando aqui na própria matéria que pretende apresentar um projeto de lei para revisar a lei de radiodifusão do Japão. Então vai haver mudanças na lei. Apesar que já é lei ter que pagar essas taxas. Agora, como é que isso vai ser feito, só Deus sabe. Tá? Então fica a dica e atentos para o ano que vem. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.